Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, hoje, 20 de fevereiro, a igreja faz memória de São Francisco e Santa Jacinta. Então, os pastorinhos que deram a sua vida a serem fiéis à escuta da Virgem Maria. E hoje eles querem interceder por cada um de nós, interceder por você, jovem, que está vivendo essa graça do Festival de Jovens nas nossas diversas casas, mas também de forma online. E hoje a leitura da igreja, a primeira leitura, Eclesiástico. Toda a sabedoria vem do Senhor. Ela está junto dele desde sempre. A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem as poderá explorar? Antes de todas essas coisas, foi criada a sabedoria, e a inteligência prudente existe desde sempre. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Seus recursos, quem os conhece? Só um é sábio, sumamente terrível quando se assenta em seu trono. E o Senhor, Ele a criou, a viu, a enumerou e a difundiu em todas as suas obras, em toda a carne segundo a sua generosidade, e a doou aos que o amam. Toda a sabedoria vem de Deus. E ela já existe, né, desde sempre para sempre, desde a altura do céu. Então, a leitura de hoje vai nos convidar a essa busca e essa intimidade com a sabedoria que está conosco, que permanece conosco, que a sabedoria é o Espírito Santo. Então, peçamos neste dia do festival, nessa segunda-feira, essa graça, né? Ontem tivemos a experiência, esses dias, da efusão do Espírito Santo e hoje devemos estar sobre ela, né? Sobre a graça do Espírito Santo que habita no meio de nós e que hoje quer nos fazer sermos inflamados dessa graça do Espírito Santo. O salmo de hoje é o Salmo 92. O Senhor é Rei, vestido de majestade. O Senhor está vestido, envolto em poder. Sim, o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem e desde sempre tu existes. Teus testemunhos são firmes de fato. A santidade é o adorno de tua casa, por dias sem fim, ó Senhor. Então, o salmo de hoje, o Senhor é Rei, vestido de majestade. O Senhor está envolto sobre cada um de nós. Então, proclamemos hoje que o Senhor é Rei, Ele é o Senhor da nossa vida. Proclamemos esse senhorio. Ele quer reinar no meio de nós, Ele quer reinar no teu coração. E mesmo já estamos chegando quase ao fim do nosso festival, né? Amanhã nós terminamos o nosso festival. O Senhor ainda dá tempo de abrir as portas do teu coração e deixar que o Senhor, Ele seja o Rei, Ele que governe as tuas decisões, que governe o teu discernimento, o Senhor que governe as tuas intuições. E o salmista vai dizer: a santidade é o adorno de tua casa. E ontem nós falamos dessa santidade. Ontem, o domingo inteiro, as leituras nos traziam essa santidade, esse desejo ardente de sermos santos. E hoje o Salmo confirma, né? A santidade deve ser o adorno da nossa casa, ou seja, ela é que deve florir a nossa alma. A nossa casa é que é a nossa alma, é a santidade que deve dar beleza à nossa alma. Então, os jovens busquem essa santidade em Deus, busquem esse desejo de radicalidade. Ser diferente é ser santo. Ser diferente não é hoje aderir ao que o mundo nos oferece, né? Uma liberdade desfigurada. Ser diferente é ser santo, é buscar uma santidade, é buscar uma radicalidade em Deus. É testemunhar que é possível ser diferente, sendo fiéis a Deus e fazendo a sua vontade. Isso é ser diferente, isso é a santidade que Deus quer desejar para cada um de nós. O Evangelho de hoje de São Marcos. Chegando Jesus junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o ouviu, ficou admirado e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica ressequido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no então até ele.
O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isso? Desde pequenino, respondeu. E muitas vezes o atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu podes ajudar-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entres nele. E gritando e agitando violentamente saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe os seus discípulos a sós: por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com a oração. Então veja bem o evangelho de hoje. Primeiro, o Senhor, o homem vem trazer um filho mudo que era possuído por um espírito. Inicialmente ele vai dizer que os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus vai conjurar dizendo: geração incrédula, Ele vai conjurar por quê? Porque os discípulos ali não estavam na oração. Eles estavam ali simplesmente de forma humana, eles queriam fazer o milagre com as suas próprias forças, eles queriam mostrar que eles eram os discípulos, eles queriam mostrar que eles tinham poder. E o Senhor vai corrigir porque de fato eles não têm fé, eles não estavam pautados numa vida de oração. Mas Jesus aqui vai fazer também uma observação, porque não basta só ser curado aquele mudo, porque ele é o Todo-Poderoso, ele poderia realizar a sua cura, mas ele vai perguntar ao Pai. E ele vai justamente convidar o pai a professar a sua fé. Porque o homem vai dizer: Senhor, eu creio. Jesus vai dizer: tudo é possível àquele que crê. Ou seja, tudo é possível se você crer na graça e no milagre. Deus pode realizar um milagre hoje na tua vida, se você acredita, se você crê, se você renova a sua fé. Porque ao longo desses dias foi pedido justamente na leitura de renovarmos a nossa fé. Então hoje o Senhor vai dizer: se você crê, tudo é possível àquele que crê. E o pai vai gritar: eu creio. Ele vai professar a sua fé naquele momento. E hoje estamos chamados a professarmos a nossa fé. Senhor, nós cremos, nós acreditamos em Ti. E porque Jesus viu a fé daquele homem, ele realizou um milagre. E por isso os discípulos vão se questionar: por que nós não conseguimos? Primeiro, eles não tinham fé. E segundo, eles não tinham uma vida espiritual. Porque o Senhor vai dizer: essa espécie de demônio, essa espécie de situação não pode sair se não for com oração. Ou seja, só podemos ser curados, só podemos ser verdadeiramente libertos se formos homens e mulheres de oração. Se você, jovem, tiver um coração unido a Deus, autêntico na oração, e se de fato você professar que você crê no Senhor, o Senhor poderá realizar milagres no meio de nós. E nesse festival o Senhor quer hoje realizar curas e milagres. O Senhor ainda quer continuar fazendo a sua obra. Se você ainda não experimentou a graça, é hoje o dia favorável. Não desperdice, esteja atento aos sinais de Deus que Ele quer realizar. E busca hoje um dia íntimo de oração, unido ao coração de Deus. Busca hoje essa graça de renovar a sua fé e o seu amor pelo Senhor. Então é isso que eu desejo a você que está aqui vivendo o festival, mas a você que está nos acompanhando em casa. Renova hoje a sua fé, proclama hoje a sua fé. Diz: Senhor, eu creio em Ti, que Tu és capaz de realizar milagres, Tu és capaz de realizar o impossível daquilo que hoje eu tenho dificuldade de crer. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê uma graça, um dia verdadeiramente unido ao coração de Deus, crendo no Seu amor e na Sua misericórdia por cada um de nós. Que Deus os abençoe.